Sempre que minha vida desviar dos caminhos, quando houver escuridão, sempre que nas flores encontrar só espinhos, sentir fechar o coração, a tua luz buscarei, tua luz buscarei. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Então, conforme ele leu, essa passagem é bastante conhecida nossa, que é aquele momento ali das crianças, né, que estavam lá ao redor de Jesus e eles tentaram afastá-las, e Jesus disse então essa frase aí, e disse que o reino dos céus era para aqueles que se assemelhassem a elas. Com a contribuição da doutrina espírita, então, como está bem clara a leitura, nós vamos perceber que Jesus ia muito mais além do que aquilo que nós entendíamos. Não eram as criancinhas propriamente ditas, passando ali pela a fase, né, inicial da existência. Jesus estava se referindo a todos nós, a nossa grande humanidade, que estamos ainda na nossa infância espiritual. Então ele se refere a quem? Aqueles que se sentem fracos, aqueles que se sentem escravizados, aqueles que se sentem ainda presos ao vício. E Jesus disse: deixai que venham a mim essas criancinhas, não as impeçais, porque eu quero libertá-las desse jugo que elas carregam, desse peso que elas carregam nas costas. E muitos de nós, às vezes, pensamos assim: graças a Deus, estou fora, eu não me sinto uma pessoa fraca, não me sinto viciado e tampouco escravizado, né? Mas nós ainda temos alguns resquícios dessas sensações, dessas experiências ainda na nossa vida. Veja bem que ele não disse os escravos, ele disse os escravizados. E nós não somos mais escravos, mas nós ainda somos escravizados por uma série de fatores e de condições. Infelizmente, nós muitas das vezes, nós somos escravos da beleza física, que a gente vai perdendo aí com o passar do tempo. E por mais que se lute, por mais que busque aí um cosmético, um creme, uma academia, ou seja lá o que for, o corpo não vai reagir mesmo, nós vamos perdendo isso. E se nós não tivermos ali os nossos valores morais, os nossos valores espirituais, com os quais nós vamos engrandecendo, nós caímos numa tristeza muito grande. A gente vê pessoas por aí que falam: não, eu estou muito triste com a minha velhice. Mas não é que ele está triste porque os anos passaram, é porque o corpo envelheceu e ele não permaneceu ali naquela idade ali de 20, de 30 anos. E muitos até arriscam a própria vida aí com essas experiências malucas, como a gente vê por aí. Por quê? Porque se deixou escravizar pela vaidade, pela beleza física, né? Outros se deixam levar aí pela tentação do dinheiro e se perde, não tem sossego, porque nada que tem o satisfaz, ele está sempre querendo mais, ao vício propriamente dito, no campo do álcool, das drogas, outros no campo do sexo. E às vezes, muitas das vezes, isso tudo que nós sentimos, nós além de sofrermos com isso, nós envergonhamos de nós sermos assim. A gente fala: eu não queria ser desse jeito, né? Mas eu ainda sou. Pois é justamente para esses que estão passando por esses dilemas, por esses conflitos, por esses desafios, que é o chamado de Jesus. Deixai que venham a mim as criancinhas, não as impeçais, né? O vício, muitas das vezes, ainda é, na nossa atual existência, algo que nos escraviza muito. E Jesus está há anos e anos, séculos e séculos, tentando aí nos libertar, né? Conta-se que uma determinada mocinha, ela era a única na família, digamos assim, que tinha algum equilíbrio ali. Mas nós sabemos que toda família, por mais que ela seja complicada, por mais que tenham pessoas ali que tenham conflitos, provações muito grandes,
Deus sempre manda pelo menos uma ali no meio daquela família para ser o esteio ali, para ajudar. Por mais que ele sofra, ele tem condição de auxiliar. E ela tinha um pai que era alcoólatra, um pai alcoólatra que não assumia. E ele vivia brigando com a esposa, vivia às turras, porque a esposa acusava ele de pinguço, de cachaceiro, né? Só que ela fumava, que era uma beleza. Ela não bebia, mas fumava. E aí ele acusava ela também de fumar. Chamava ela de chaminé, aqueles apelidos assim, bem carinhosos, e os dois viviam às turras. Aquele casal que não combinava, cada um com seu vício e um acusando o outro. No meio dessa vida difícil aí, desse casal provacional, que nós sabemos que boa parte dos casamentos, infelizmente, ainda precisam de alguns ajustes, nasceu os filhos. E o filho mais velho, crescendo ali naquele ambiente de briga, um ambiente que já tinha aberto o campo ali para a obsessão, porque esses campos, não apenas o campo do vício, do álcool, do fumo, mas também da ira, da cólera, do desentendimento, isso tudo abre campo para a obsessão. Sempre que um lar, que uma família briga e se desequilibra, infelizmente ela está abrindo a porta ali para que o conflito entre. Esse filho cresceu naquele ambiente e se envolveu com as drogas com muita facilidade. E uma vez ele envolvido com as drogas, ele também não conseguia se livrar. Aí pensa, a mocinha que tentava ter uma vida equilibrada, com o pai nessa condição, a mãe desse jeito e o irmão desse jeito. Mas ela estava ali preparada para isso também. Ela frequentava a mocidade, ela tinha um amigo ali que auxiliava muito. E ele falava para ela, não desiste não, você que tem que ajudar a sua família. Você ali é que tem que ser a mãe do seu pai, a mãe da sua mãe, a mãe do seu irmão. E ela fala, mas eu não dou conta, né? E aí ele sempre lembrava ela, você está fazendo o culto do evangelho no lar? Ela falava, como que eu faço o culto num ambiente desses? E aí ela lembrava, era só ela pensar em fazer o culto, parecia que era por encanto, os dois começavam a brigar. E aí era briga, era desentendimento, o irmão entrava no meio. Mas a gente sabe que quando a gente tenta melhorar o ambiente do lar, aqueles irmãos, aquelas entidades que estão ali, eles querem o contrário. Então eles vão nos atacar para que a gente não tenha êxito, né? E esse amigo dela sempre falava, você tem que fazer o culto. Ela falava, às vezes não participa. Ela falou, faz sozinha. Alguém tem que começar uma revolução do bem nessa casa. Alguém tem que vencer esse impedimento, que é o que Jesus falou, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. O que nos impede de ir até Jesus? Aí um dia ela chegou em casa decidida e falou assim, nós vamos começar o culto do evangelho essa semana. Aí o pai falou, não conta comigo. A mãe, piorou, né? O irmão já não olhava mesmo. Ela falou, tem que ser aqui na sala. A mãe falou, não vai não, porque você vai me passar vergonha. Vai que chega gente aqui e te pega fazendo esse culto, esse trem de espiritismo seu aqui no meio da casa, né? E aí um obsessor sugeriu para o pai, e o pai sugeriu para ela, falou, faz no banheiro. Lá ninguém tá vendo, né? O banheiro tá bem secreto, tá bem escondido. E ela ficou muito triste dele ter falado aquilo, mas naquele momento ali o anjo da guarda dela estava com ela. E ela falou, você quer saber de uma coisa? Pois então eu vou fazer no banheiro. Lá eu posso, né? E começou então a fazer o culto do evangelho no lar, dentro do banheiro. Marcou um dia e um horário específico. E naquele dia da semana, naquele mesmo horário, ela catava o evangelho, ia para o banheiro e fazia o culto. Fazia ali a oração, começou a orar pelo pai, pela mãe, pelo irmão. E com o tempo, aquela energia positiva que saía justamente de dentro do banheiro foi espalhando pela casa. Um dia o irmão escutou ela orando, parou, viu e perguntou ela o que era aquilo, né? Aí ela falou, é um culto, vem comigo, você vai gostar. E ele, no meio daqueles embaraços, aquela influência toda, ele acabou cedendo. E aí ele falou para ela assim, mas escuta, por que você vai dentro do banheiro? Tem que ser dentro do banheiro? Ela falou, uai, mas eles não me deixam fazer em lugar nenhum. Ela falou, por que você não foi no seu quarto? Aí ela falou, gente, eu tava tão maluca que nem lembrar que eu podia fazer no quarto, eu lembrava. Por quê? Porque ela também estava envolvida naquela situação toda ali. Aí ela passou a fazer no quarto, já passou a fazer com o irmão. Então conta que depois de muito tempo,
pai e mãe percebeu a grandeza daquilo e passou então a participar com ela. Se ela deixasse aquele impedimento tomar conta, ela não teria instituído o culto no lar. Ajudou muito na melhora do pai e da mãe, não que eles tenham se libertado do vício por isso, mas uma vez que instituiu aquele núcleo de luz na casa, facilitou para eles se conhecerem melhor. E com o tempo, então, aquela família ali foi melhorando, foi avançando por meio do estudo do Evangelho, porque ela venceu o impedimento. E todos nós precisamos saber o que é que está nos impedindo de ir até Jesus. Cada um de nós aqui, com certeza, temos as nossas dificuldades. Eu preparando esse estudo, eu lembrei de 3 passagens bíblicas que tem muito a ver com a gente. Muitos de nós aqui tem problema com dinheiro, né? Alguns problemas com doença mesmo, doença física, psíquica, doenças tidas como incuráveis. E muitos também ainda têm dificuldade no campo do sexo, né? Isso quando a gente não tem os 3 juntos, né? Não é o pacote ali completo nos atormentando. Pois bem, aí eu lembrei primeiramente essa questão do dinheiro, aquela passagem de Zaqueu, que todo mundo conhece, né? Então vamos relembrar ela aí. O Zaqueu, como lá diz no Evangelho de Lucas, ele era um senhor que era publicano. Naquele tempo, os publicanos eram pessoas muito mal vistas, mal queridas pela sociedade, porque parte do que eles faziam é que eles mexiam com impostos. E eles cobravam, então, o imposto ali das pessoas para passar para Roma. E já naquele tempo, o problema da corrupção era muito grande também. E eles falam que os publicanos exploravam as pessoas nesse processo de imposto. E os judeus, os fariseus principalmente, detestavam eles e chamavam eles de ladrões. Como a gente chama hoje os políticos assim, bem escancaradamente, né? E aí, o que acontece? Esse Zaqueu, ele era tido como chefe dos publicanos. E as pessoas falavam que ele era o chefe dos ladrões. Então ele era um homem muito mal visto, muito mal falado, as pessoas tinham um preconceito muito grande com ele. E fala que ele era de uma estatura muito baixa, muito pequenininho, miudinho. E aí, certa feita, ele viu falar que Jesus estava passando por ali. E ele foi tomado de uma curiosidade, de uma emoção muito grande, porque ninguém sabia o que passava no coração daquele homem. As pessoas só sabiam falar mal dele. E ele, então, percebendo que Jesus se aproximava, mas ele sabendo da multidão imensa que estava ali ao redor de Jesus, ele falou: eu baixinho desse jeito, que esse monte de gente ali, eu não vou conseguir ver Jesus nunca. Então ele teve uma ideia, ele se adiantou e fala que tinha uma árvore muito grande, um sicômoro. Ele subiu na árvore, porque lá de cima ele podia observar melhor Jesus, ele queria ver Jesus, a curiosidade, o desejo dele de ir até Jesus era muito grande. E o impedimento dele, num primeiro momento, além da má fama que ele tinha, era a estatura. E ele resolveu vencer isso, subindo na árvore. E Jesus já sabia, né? Jesus, naquela capacidade imensa que ele tinha, quando Jesus foi passando ali, então ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou estar na sua casa. Hoje eu pretendo pernoitar na sua casa. E aí começou o bafafá. O quê? Mas Jesus é na casa daquele homem? Meu Deus, um homem de má vida. O chefe dos ladrões, Jesus vai visitá-lo, né? Mas Jesus foi justamente para esses mesmos, para essas criancinhas aí espirituais. E ele desceu imediatamente da árvore e ficou muito feliz. Por quê? Porque Jesus ia na casa dele. E imediatamente ele fez o que pôde. E Jesus ali na casa dele, diante de Jesus, ele disse assim, porque ele sabia que as pessoas falavam mal dele. Ele falou: Senhor, eu tomei uma decisão. Metade do que eu tenho, eu vou doar para os pobres. E se eu tiver prejudicado alguém, quem quer que seja, eu vou devolver para essa pessoa 4 vezes mais aquilo que eu a prejudiquei. Então ele sentiu diante de Jesus, quando ele foi até Jesus, ele sentiu aquela necessidade de mudar para melhor. Foi o encontro dele com Jesus que propiciou isso.
E Jesus disse essas palavras aqui para ele: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, filho de Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então a gente vê aí, quando a gente quer ir até Jesus, quando a gente vence o impedimento, Jesus nos atende e a nossa vida muda e a gente se transforma, né? Outra questão que eu queria levantar então é das doenças incuráveis. É uma passagem também que todos vocês conhecem, vamos recordar, a mulher hemorroíça, né? A mulher que sofria lá do fluxo de sangue. Conta que uma mulher tinha um problema de fluxo de sangue, de menstruação que não parava. Ela estava nessa situação, tinha 12 anos. Pensa, 12 anos com esse problema que não passa. No início, ela era rica. Ela pagou os melhores médicos para ver se ajudava. Como muitas pessoas, quando adoecem, buscam os melhores médicos. Mas ela não conseguia a cura. E foi empobrecendo e não sarava. E ela era proibida de sair de casa. Por que ela era proibida de sair de casa? Naquele tempo, segundo a lei de Moisés, a mulher, quando estava menstruada, ela era considerada imunda. Quem lê lá nos primeiros livros dele, lá no Êxodo, no Números, no Levítico principalmente, ele fala que ela era imunda. Então ela não podia sair de casa, ela não podia encostar em ninguém. E ele falava que quem encostasse nela ficava imundo também. Então a mulher era muito querida, assim, lá naquele tempo, né? E ela, então, como é esse problema dela? Tinha 12 anos seguidos. Tinha 12 anos que ela estava encarcerada em casa. Que ela não podia sair. Ela era proibida pela lei. Ela corria o risco de ser até apedrejada. E ela queria se curar, mas não tinha jeito. E aí ela ouviu falar de Jesus. Então, longe de desanimar, ela foi tomada de uma fé muito grande e foi vencer também o impedimento dela. Ela falou: se eu encontrar com Jesus, eu vou sarar. É a fé que às vezes nos falta, essa fé que faz com que a gente mova céus e terra. E ela, mesmo fraca, mesmo doente, ela juntou as forças que tinha, desobedeceu a lei de Moisés, correu o risco, saiu de casa, mas foi ao encontro com Jesus. Foi procurá-lo, porque ela sabia que Jesus iria curá-la. E ela foi se arrastando com a pouca força que tinha, mas a multidão ali, né? O mesmo problema que o Zaqueu estava enfrentando. E ela também, ela pensou: mas desse jeito eu não alcanço ele nunca. Mas ela não desistiu. Ela pensou: se eu conseguir, pelo menos, encostar um dedo na roupa dele, eu vou me curar. E assim ela fez. E foi lutando, tropeçando, até que de repente ela conseguiu e bateu a mão. Ela cai e é bem na parte de baixo da roupa de Jesus. No momento que isso acontece, os evangelhos falam que foi ela encostar na roupa de Jesus, ela foi imediatamente curada. O fluxo parou na hora. O que médico nenhum deu jeito ali, o que todos os médicos haviam desesperançado ela, naquele instante, bastou tocar, ela foi imediatamente curada. E fala que Jesus parou na hora também. Parou e disse assim: alguém me tocou. E aí a multidão fez aquele círculo e ele falou novamente: alguém me tocou. E aí um dos discípulos falou para ele assim: Senhor, mas a multidão está te apertando, está todo mundo te espremendo aqui, o senhor fala que alguém te tocou, né? Ele falou: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ou seja, aquele monte de gente que estava ali do lado de Jesus, abraçando, pegando, por mais que estivesse gostando, não tinha a fé que aquela mulher tinha, certo? E aí ele vira para trás e a vê. Ela está ainda no chão e ela, com medo, porque ela desobedeceu a lei de Moisés, ela falou para ele, falou: Senhor, fui eu. E contou para ele todo o drama que tinha vivido até ali. E Jesus sabia que era ela, né? Ele queria, era uma manifestação, era um testemunho.
E o que ele disse para ela? Filha, vá em paz, a tua fé te curou. Ele não disse eu te curei, ele disse a tua fé te curou. Foi o desejo dela, a confiança, a certeza de que Jesus iria curá-la, que fez com que aquela doença, então, dali se afastasse dela. Então ela venceu também o impedimento dela e foi até Jesus. Porque é isso que Jesus quer. Foi ele que disse, deixai que venham a mim porque eu vou consolá-la. Né? E no campo do sexo, outra passagem também, bastante conhecida, polêmica também, envolvendo outra mulher, que é a mulher adúltera, né? Que nós conhecemos bem. Conta-se que para tentar Jesus, alguns fariseus pegaram uma mulher em adultério e levou para ele. Quando eu li essas passagens a primeira vez, uma vez eu falei assim, eu estava num grupo de estudo e eu era muito perguntador, eu falei assim, escuta, mas esse povo não tinha o que fazer, não? Para ficar espreitando essa coitada dessa mulher, para saber o momento que ela estava nesse ato, porque com certeza eles devem ter investigado, devem ter sondado, para saber o momento ali em que ela estava nessa condição, para que eles pudessem então dar nela o flagrante. E levaram a mulher até Jesus, querendo tentar Jesus. Por quê? Porque na lei de Moisés, como eu disse, as mulheres eram muito queridas, né? A mulher que fosse pega nessa situação, ela era apedrejada até a morte. E é interessante que Moisés diz lá que é a mulher. Só que a gente lê lá no livro de Moisés, ele fala a mulher e o homem. Tá lá, o Moisés não foi tão injusto assim. Mas as pessoas só levavam as mulheres, como foi o caso aí dessa passagem, né? Mas o que eles queriam, na verdade, era arrumar uma complicação para Jesus. Por quê? Porque se Jesus dissesse apedreja, porque Moisés mandou apedrejar, ele estaria desobedecendo um preceito romano, porque os romanos tinham mandado eles parar com essas confusões, e eles iam questionar Jesus também da seguinte forma, falar, mas o senhor não disse que tem que amar? O senhor não disse que tem que amar o próximo, que tem que perdoar? Como é que o senhor quer que apedreja essa mulher? Se Jesus dissesse, não apedreja, eles falavam, então o senhor é contra a lei de Moisés. Se o senhor é contra a lei de Moisés, o senhor não serve para nós. Então havia aí, como a gente sabe, uma armadilha, né? Mas todo mundo que conhece essa passagem sabe que Jesus não se manifestou. Muito pelo contrário, ele se abaixou e ficou ali escrevendo na areia, né? Com o dedo. E eles insistiram, mas e aí, Senhor? Como é que vai ser, né? Não com essas palavras minhas, mas insistindo com ele. Então Jesus bondosamente se levantou para eles e falou aquela clássica frase que nós conhecemos: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Gente, se nós guardássemos essa frase para nós, a gente não falava mal de ninguém, a gente não julgava ninguém, nós já estávamos santos, né? Nós não arrumaríamos confusão com ninguém. Então foi essa primeira mensagem aí que Jesus passa. E aquilo abalou eles. Por quê? Porque Jesus mexeu com a consciência de cada um deles. Eles também tinham lá os pecadinhos deles, né? Eles também tinham as culpas. E é interessante que o Evangelho fala que os mais velhos que foi jogando a pedra primeiro fora. Os mais novos, assim, foram ficando, mas foram ficando, até que não ficou nenhum, né? E aí vem o bonito, porque Jesus olha para ela e fala, mulher, onde estão os que te condenam? Né? E ela diz assim, muito envergonhada, não estão aqui, Senhor, foram todos embora. E o que Jesus diz para ela? Eu também não te condeno. Mas ele deu um conselho, vá e não peques mais. E aí a gente pensa assim, tudo bem, mas o Zaqueu, ele procurou Jesus, né? A hemorroíça também, essa mulher, ela não procurou, ela foi levada até Jesus, né? Mas foi bom para ela. Às vezes a gente tem raiva dos inimigos da gente, mas os nossos inimigos, assim como fez com ela, os nossos inimigos também nos trazem até Jesus, é uma maravilha.
Por quê? Porque se a gente tem muito inimigo, as pessoas começam a nos maltratar, a gente acha que as coisas estão muito difíceis para nós, a gente corre para o centro. Vem fazer um tratamento, vem pedir ajuda. Então acaba que eles nos empurram até Jesus. E esse aí foi um primeiro momento para ela. Por quê? Porque ela correu o risco de ser apedrejada, mas se não fosse aquele flagrante ali, talvez ela estivesse naquela vida para o resto da vida dela. E a gente pode ter certeza que aquela mulher, depois daquele momento, ela mudou a vida dela. Por quê? Porque ela teve o encontro dela com Jesus. E Jesus foi maravilhoso com aqueles homens também. Porque ele impediu aqueles homens de cometer um assassinato. Ele impediu aqueles homens de levar mais uma dívida nas costas para ser resgatada nas próximas encarnações. Às vezes, quando a gente vê essa passagem, a gente não lembra disso. Jesus livrou as duas partes. Ele livrou a mulher do apedrejamento, mas livrou aqueles homens também de cometer um crime. Então, o que levou aqueles homens até Jesus e aquela mulher foram as circunstâncias. E a gente pode estar certo, tanto Zaqueu, tanto a hemorroíça, quanto essa mulher, depois desse encontro com Jesus, a vida deles nunca mais foi a mesma. Com certeza, é uma vida melhor. E é essa a mensagem que a gente quer deixar hoje. Qual é o seu impedimento? Só você sabe. Mas Jesus está dizendo, venha a mim, não os impeçais. Eu quero consolá-los, eu quero libertá-los do vício, da fraqueza, da doença, da angústia. De que forma que está sendo a nossa caminhada até Jesus? A gente está indo com aquela vontade do Zaqueu, vencendo os obstáculos, a vontade da hemorroíça, ou a gente está sendo empurrado pelas dificuldades, igual foi a mulher adúltera? Seria melhor se fosse assim, de livre e espontânea vontade. As dificuldades, elas sempre aparecem, mas são esses impedimentos que a gente precisa vencer para chegar até Jesus. Impedimentos tanto no campo espiritual, quanto no nosso dia a dia também, que nós precisamos vencer. Hoje, coincidentemente, eu me lembrei que a semana passada foi a Semana das Mães. Falei, que coisa boa, o WhatsApp serve para alguma coisa de vez em quando, né? Aí uma pessoa me mandou um videozinho bonitinho, feito em Portugal, sobre o inventor, o Thomas Edison. Talvez muitos aqui já conhecem essa história. Fala que o menino, pequenininho, foi expulso da escola. E mandaram uma carta para a mãe dele. Falou, manda essa carta, entrega essa carta aqui para sua mãe. E ele, muito obediente, não leu a carta, não abriu, não fez nada. Chegou em casa, deu a carta para a mãe. Quando a mãe abriu a carta, estava lá assim, seu filho foi expulso da escola. Ele não tem condição de estudar aqui. Ele não se adequa à escola, ele não se adapta à escola, ele não serve para essa instituição. Portanto, ele não tem direito a receber a educação. Se a senhora quiser, eduque-o a senhora mesma. Qual é a mãe que recebe uma notícia dessa e fica feliz, né? Mas o menininho está ali, parado, olhando para a mãe lendo a carta. O que a mãe fez? Dobrou a carta e falou assim, que carta maravilhosa, meu filho, eu tenho uma ótima notícia para você. Ela não se baqueou. De hoje em diante você vai estudar com a mamãe. Eu vou ser a sua professora. E a partir daquele dia, ela começou a dar aulas para o menino. O menino não era fácil mesmo não, mas a mãe não desiste. Aquilo não foi impedimento para ela. E ela foi tentando, lutando, e nada mais era do que um gêniozinho ali, né, incompreendido, e com o passar do tempo ele foi desenvolvendo a inteligência dele e se transformou no grande inventor que nós conhecemos aí, entre uma das grandes invenções dele que a gente conhece, a mais famosa, é a lâmpada, né? Então, se aquela mãe tivesse desistido, pensa, falado, ó meu filho, tá aqui, ó, você é burro, tá aqui na carta, você não serve para nada, você vai puxar carroça, né? Como muitos pais da antiguidade falavam, né? Você não serve para nada. Não, aquilo para ela não foi um impedimento, muito pelo contrário, ela usou aquilo como um estímulo para que o garoto, ela não desistiu do filho dela.
Então a gente não pode desistir de filho, de vida, de luta, mas principalmente nós não podemos desistir de nós mesmos. Seja qual for a nossa dificuldade, seja qual for o nosso impedimento, que isso não nos atrapalhe de ir até Jesus para que Ele possa nos ajudar e a nos libertar das nossas dificuldades. Eu quero encerrar com uma passagem rapidinha da carta de Paulo aos Hebreus, que ele diz isso também. Aliás, eu me lembrei de você gosta muito de ler o Fonte Viva, ela é a número 12 aí, tá? Ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo impedimento que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, meus amigos, impedimento, dificuldade, peso, problema, todos nós temos, mas que isso não nos atrapalhe jamais de chegarmos até Jesus. Eu quero agradecer imensamente a vocês a oportunidade de estar aqui, tecendo essas reflexões, e não vamos esquecer disso não, foi Ele que disse: deixai vir a mim as criancinhas, que somos todos nós, não as impeçais. E às vezes somos nós mesmos quem nos impedimos, mas que isso nunca aconteça conosco. Muita paz a todos e meu muito obrigado.